Eu espero que o vídeo não fique longo, porque a gente sabe da urgência, né, que é a vida dos irmãos e hoje com tanta informação na internet, dificilmente as pessoas querem se deter por mais de 3 minutos em um vídeo. Esse eu já vou alertando que vai ser um vídeo um pouco grande, né? Quero chegar aí pelo menos a uns 10 minutos para completar a série, né, de estudos sobre justiça de Deus ou justificação pela fé, que é a principal matéria de toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque trata da questão da salvação, né? Da soteriologia, como nós costumamos chamar em teologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Então, para não ser, para o vídeo não ficar grande, então nós vamos logo para mais uma definição do que quer dizer justificação pela fé. Então, é interessante essa definição, porque aí você vai aclarando mais as ideias a respeito desse assunto. E eu peço encarecidamente que os irmãos, tudo isso, tudo que os irmãos aprenderem, os irmãos estejam passando adiante para alcançar vidas. Esse é o propósito, tá bom? Então, qual é a definição teológica, bíblica sobre justificação? O que é justiça? O que quer dizer isso? Significa dizer que é a habilidade de ficar perante Deus sem sofrimento e sem inferioridade ou medo. O que é um homem justificado diante de Deus? É um homem que não tem mais o sentimento de inferioridade, medo, culpa, né, ou condenação. Então vamos pontuar aqui direitinho. Definição do que é justiça de Deus. Habilidade de ficar perante Deus sem o sentimento de inferioridade, medo, culpa, condenação. É estar certo, reto, sem culpa alguma, sem condenação alguma diante de Deus. É como se o pecado nunca tivesse existido em nós. Trazendo isso para uma ilustração mais contextual, é a mesma coisa daquela pessoa que cometeu delitos na vida, e aí ela está presa, né, a lei determinou que ela está presa, mas chega aí um advogado, e esse advogado ele vai advogar, né, apresentar as razões pelas quais esse indivíduo ele não merece estar ali na cadeia, estou usando termos chulos, né? Então, o juiz atenta para o argumento do advogado, vai lá e liberta, não só liberta, mas retira a queixa, retira toda a culpa daquele indivíduo, e aquele indivíduo vai estar diante da justiça agora e da sociedade sem nenhum complexo de inferioridade, de se achar culpado ou isso, aquilo. Por quê? Porque ele não deve mais à justiça. Ele agora foi inocentado, né? Ele passou por um processo judicial e foi inocentado. É assim, exatamente assim, que o homem sem Deus, quando ele aceita a Jesus, que é o nosso advogado, justo e fiel, e esse advogado nosso, ele não precisa argumentar, não. Ele deu a sua própria vida. Ele assumiu a nossa culpa. Por isso que ele teve que morrer na cruz do Calvário. Entendeu? Para que a nossa culpa, para que os nossos delitos e pecados fossem cancelados diante de Deus. Então, portanto, hoje podemos andar
diante de Deus, sem complexo de inferioridade, sem condenação, sem culpa alguma. Eu vou ler aqui alguns textos rapidinho, e gostaria que você acompanhasse também esses textos, para que você fosse abençoado com essas passagens bíblicas. Então vamos lá. A primeira é em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Carta aos Hebreus 10, 17. Vejamos aqui o que diz Hebreus 10, versículo 17. Irmãos, eu abro a Bíblia desse jeito, assim eu poderia já estar com os textos aqui escritos para ganhar tempo, mas é porque eu tenho prazer de abrir a Bíblia e gosto, né, dessa prática e gosto. E acredito que fazendo isso estou incentivando, motivando você a fazer também. Entendeu? Então vamos lá. Essa Bíblia é um pouco grande. Vamos lá, Hebreus 10, versículo 17. Olha o que diz sobre os nossos pecados quando você é justificado diante de Deus. E essa justificação, ela só vem quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá certo? Olha o que diz. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, versículo 18, aonde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifícios pelo pecado, né? Isso é muito maravilhoso. Agora, Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Olha agora, que coisa interessante, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que coisa linda. E aqui nós vemos, né, em todo esse texto, que é um texto riquíssimo para falar de justificação, o quanto Deus nos tornou justos, inocentes diante dele, através da morte de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e nós vamos voltar a falar mais um pouco sobre esses assuntos.